Pai seja convosco. Meu nome é Andresa, eu faço parte do Ministério Amar e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o capítulo 30 de Gênesis. Nós vamos falar sobre Jacó, né? Sobre a família de Jacó, sobre as esposas de Jacó, né? E eu lendo esse capítulo, o que eu vejo? Né? Que durante um bom tempo, né, da vida de Jacó sofreu com as esposas. Jacó passou por alguns momentos difíceis também com o sogro dele, né? Lia e Raquel, elas viviam com muito conflito uma com a outra, né? E isso foi por todo o decorrer, né, ali da vida de Jacó, né? Depois que ele saiu da parentela dele e ele foi até a casa, né, de Labão, e lá ele se hospedou por algum tempo, né? Onde ele teve um certo problema ao se casar com Raquel, onde na verdade ele casou primeiramente com Lia, né? Porque o próprio sogro enganou a ele. E daí para frente muitas coisas vieram acontecendo, né? Com a vida de Jacó, entre as esposas, entre ele, né? Até chegar o tempo de Jacó também decidir sair da casa de Labão com a sua família, né? E voltar para a sua parentela. E eu aprendo que em meio a tantos conflitos dentro da vida de Jacó, né, houve um porquê, houve um motivo, e aí a gente se pergunta por que tantas coisas aconteceram na vida de Jacó, dentro da sua família, no meio das suas esposas, porque Lia e Raquel, elas viviam disputando o tempo todo, né? Quando Lia engravidava, Raquel se sentia que ela tinha que engravidar também, e por Raquel não conseguir engravidar, ela usou a sua serva, né? Que naquela época, quando as mulheres não podiam engravidar, elas pediam para que as suas servas se deitassem com os seus esposos, para que as servas dessem filhos aos maridos. E por algum tempo, Lia, Raquel viveu dessa forma, né? Disputando quem conseguiria dar mais filhos e quem conseguiria agradar mais ao marido, quem seria mais esposa ao marido, né? Mas a gente parando para pensar, por que tudo isso aconteceu com a família de Jacó, se Jacó tinha promessa com o Senhor? Se Jacó era um homem que tinha promessas de bênçãos do Senhor? Mas se a gente parar para pensar, né, e ver alguns capítulos lá atrás, o que aconteceu, né, para que Jacó saísse da sua parentela, né? Jacó, ele roubou a primogenitura do seu irmão. E após isso, ele teve que fugir da sua parentela e se hospedar até a casa de Labão. Então, na nossa vida eu vejo que tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, e tudo é pelo propósito do Senhor, né? O Senhor permitiu que Jacó chegasse até a casa de Labão? Sim, permitiu. Mas o Senhor também não se esqueceu que o que o Jacó fez lá atrás também não foi certo. Jacó, ele errou quando roubou a primogenitura do seu irmão, né? Mas o Senhor, ele teve misericórdia na vida de Jacó e fez com que Jacó passasse por algumas situações, para que Jacó também, por algum tempo, entendesse, viesse a amadurecer, né? E entender que ele precisava voltar até a parentela dele, porque existia algo que ficou para trás. E eu creio que assim é nas nossas vidas. Muitas vezes nós podemos não entender porque passamos por algumas situações. Muitas vezes nós não entendemos porque muitas coisas acontecem na nossa vida. Mas o Senhor nos fala hoje que é necessário olhar lá atrás. Às vezes vai ser necessário a gente voltar da onde a gente veio. Às vezes é necessário a gente voltar um pouquinho lá atrás e entender o que o Senhor tem para falar comigo, o que o Senhor tem para falar com você. Eu vejo que quando Jacó, ele retorna à parentela dele, ele consegue se reconciliar com o irmão dele. E eu acho que muitas das vezes nós precisamos disso.
nos reconciliar, né, com os nossos irmãos, com os nossos parentes. E eu quero trazer essa palavra para a gente hoje, que mesmo que você esteja passando por alguma dificuldade hoje, mesmo que algo parece que não está dando certo hoje, que a gente venha olhar lá atrás, onde a gente precisa se consertar com o Senhor. Que essa palavra venha ficar aos nossos corações, em nome de Jesus.